Fala, meus ataques e taquinhas, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Aqui quem está falando é Genildo do canal Genildo Geek. E hoje vamos falar de um anime que vai contar... antes de mais nada, antes de eu falar aqui, desculpem por não ter postado o vídeo ontem. É porque eu estava ocupado, né? Como vocês sabem, eu ainda não ganho nada com o YouTube. Quando eu começar a ganhar, vou focar somente no YouTube, né? E então, para eu ir para os meus eventos e tudo mais, eu preciso trabalhar, né? Então, ontem à tarde eu fiquei trabalhando. Hoje à tarde eu também vou trabalhar. Por isso que eu vou gravar 4 vídeos. 2 agora e 2 mais tarde. Mais tarde, assim, umas 10 horas, mais ou menos. Pra mim, já deixar tudo pronto. Amanhã, como tô de folga, amanhã gravo 5 horas certinho pra vocês e tudo mais. Mas hoje, ontem não teve por conta disso, entendeu? E hoje vamos falar a história do Monkey D. Luffy, que é um jovem que se tornou usuário de uma Akuma no Mi, acidentalmente quando ele era criança. Ele acabou comendo a Akuma no Mi que o governo mundial quer que seja conhecida como Gomu Gomu no Mi, ou a fruta da borracha, mas na verdade é Hito Hito no Mi modelo Nika, que estava sob a posse da tripulação do poderoso pirata Shanks, o Ruivo, o ídolo de infância de Luffy. Ou seja, falaremos de One Piece. Então já solta o dedo no like, comenta embaixo, compartilhando seu vídeo, porque hoje ele será épico. Então vambora! Bom, galera, nesse episódio vemos que... Nesse episódio nós vemos que a Bonnie estava caindo, né? Lembram que no final do último episódio o próprio Kizaru acaba quebrando lá o tubo, derrubando todo o pessoal que estava passando ali. A Atlas, o Frank, o Kuma, a Bonnie, né? Todos esses pessoais, né? Eles estavam ali naquele lugar, eles estavam caindo. O próprio Gorosei, o São Saturno, que estava ali embaixo vendo aquela situação, manda os pacifistas atirarem na Bonnie e no Kuma. Só que o próprio Vegapunk, sabendo que ela tinha se tornado um pirata, sabendo que a Bonnie tinha se tornado uma pirata, e que correria o risco de ser morta por androides, por robôs, com a aparência do seu pai, então ele criou um sistema. Ele foi meio que egoísta nessa parte, foi um desejo realmente dele. Ele criou, dentro de alguns pacifistas, ele mesmo cita, um código em que ele colocou a Bonnie acima dos Goroseis, acima da ordem, da cadeia de comando ali dos pacifistas. Ele colocou a Bonnie acima, né? E a própria Bonnie não sabia disso. Então ele pega, se comunica com a Atlas, e depois de se comunicar com a Atlas, ele fala para ela o seguinte: ó, avisa a Bonnie que ela tem que pedir para os pacifistas, né? Porque a cadeia de comando foi um pouquinho alterada por ele, né? E ele acaba fazendo isso, né? Ela acaba fazendo isso. Ela dá um grito ali que faz todos, que ativa meio que o sistema ali que tinha ali dentro deles, que ela simplesmente fala para eles ajudarem ela e os outros, os Mugiwaras, o Vegapunk, a saírem dali. Só que com isso, com esse feito dele, ele iria morrer, principalmente por conta dele ter estudado o passado, o século perdido, né? Então, ali, depois dele ter avisado isso, o próprio São Saturno esfaqueia ele, né? O próprio São Saturno esfaqueia ele e manda o Kizaru ir atacar ali a Bonnie e os outros, né? Enquanto isso, o Luffy, ele já estava cheio, ele acaba assustando alguns marinheiros que estavam ali tentando pegar ele. Por quê? Porque ele conseguiu digerir a comida muito rápido, cara. Eles ficaram tão assustados que eles pensaram assim: ele pode comer a gente em um segundo, mano. Você é louco. Ele digeriu porque ele tava todo inchado, né? E aí, depois ele simplesmente forçou e... Bum! Voltou o corpo normal dele, né? E aí, com a fumaça que a Buster Call tava formando, né? Com as fumaças das bolas de canhão que estavam caindo ali, cobriu o Luffy. Eles não sabiam onde que ele poderia estar. E ali ele acaba entrando na quinta marcha, né? Ele acaba atacando, fazendo todo o chão ali virar de borracha e tudo mais. E aí
quando o Kizaru iria atacar, porque o próprio Sanji tenta atacar o Kizaru, só que o Kizaru acaba desviando. E quando o Sanji estava quase indo lá para tentar defender a Bonnie e os outros, o Kizaru só viu uma mão de ferro chegando, né? Só viu uma mão de ferro chegando, que é a mão imbuída com o hack do armamento, né? Uma mão imbuída com o hack do armamento. Né? Que é essa mão assim imbuída com o hack do armamento. Aí, mano, a situação ficou ainda mais precária. Né? E ele é jogado longe. E todo mundo começa a procurar pelo Luffy. E o Luffy pulando de um lado pro outro até se aproximar dali. Quando ele chega no chão, tudo tranquilo, porque o chão estava feito de borracha. Até o próprio São Saturn viu isso, que ele colocou seu cajadinho ali e meio que pulou pra cima como se fosse borracha, né? E ali a própria Bonnie, quando ela vê o próprio Vegapunk ali caído, todo ferido, ela ouve o barulho que seu pai tinha contado pra ela de como Nika iria aparecer. Nika ia aparecer dando gargalhadas e dançando aos sons dos tambores da libertação. E ali ela começa a ouvir as gargalhadas e começa a ouvir os tambores da liberdade, né? Os tambores da libertação. Então, quando ela vê o Luffy, o próprio Vegapunk fala: nem um Buster Call, nem nada vai impedir o surgimento de um deus antigo, né? Por quê? Porque o mundo clama por esse deus. O mundo quer a liberdade. Todos clamam por esse deus. Sejam gigantes, sejam bucaneiros, sejam sereias, tritões, homens-peixe, tudo. Até as pessoas que estão presas, escravas e tudo mais, clamam pelo Deus do Sol, o guerreiro da liberdade, Nika. E ali, um dos que literalmente seguia, né, que tem essa questão de seguir o Nika, aparecem, que são gigantes, cara. Eles aparecem para pegar o Luffy e eles citam o nome do Deus do Sol. Eles se falam Deus do Sol, Dory e Brogy. E é isso, galera. Meu nome é Genildo, do canal Genildo Geek. E eu te esperaria aqui sentadinho todo dia. Então já vai sentando dedo no like, compartilhando o canal para seus amigos. Aproveita, aperta o botão de inscreva-se, o botão do sininho. Arigatou e sayonara.